Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí eu quero ler lá no versículo 14, onde o Senhor falou: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra expirará. Mas contigo, diz assim, comigo, estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos contigo. E aí no 22 diz: assim fez Noé, conforme tudo que lhe mandou Deus, assim o fez. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor já está aqui, Senhor. Fala conosco um pouco mais. Estabelece a sua vontade, a sua palavra no nosso coração, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados. Não pela minha fala, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, mas pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, sobre as nossas vidas, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque tu és fiel. E que cada vida seja fortalecida e restaurada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peguei, porque eu fico iluminada. Aleluia. Glória a Deus, gente. Palavra, Deus falou comigo hoje à tarde sobre Noé. Estava lá em casa, né? Assim, na verdade eu não estava fazendo nada de meditação, mas o Senhor falou no meu coração, né? Que Noé, ele era tido como louco na geração dele. Quando ele começou a construir a arca, piorou. Mas eu creio que antes ele já tinha ele meio como fora do comum. Porque a Bíblia está dizendo aqui, a gente leu, ó. Porém achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Então, no meio de uma geração lá, que Deus está dizendo aqui na Bíblia que ele queria destruir, Noé era diferente. Noé andava com Deus. Então, ele já era tido como alguém que não era muito normal diante do lugar que ele vivia. Quando ele começa a construir aquela arca, piorou. Só que as pessoas te taxam como várias coisas, como louco, como fanático, como tudo, até que Deus cumpra as promessas na sua vida. Aleluia. Foi isso que o Senhor falou no meio de tarde. Então, Deus, até quando o Senhor fez a chuva descer, aí todo mundo acreditou, mas já era tarde. Né, pastor? Às vezes as pessoas olham para você, olham para mim, olham para nós e pensam tantas coisas e falam tantas coisas e opinam de tantas maneiras, né? E julgam muitas vezes porque não sabem o que a gente vive, o que nós passamos, só conhece assim o estereótipo, né? Você está me vendo aqui, você me julga por aqui. Você está vendo a pastora aqui, você julga ela por aqui agora. Mas não conhece o seu dia a dia, suas aflições, suas angústias, orações ali, seu momento com Deus. E até que o Senhor faça tudo aquilo que ele tem que fazer. Porque aí as pessoas falam o quê? Deus era na vida daquela mulher. Deus era na vida daquele homem. Foi isso que aconteceu. Só que no caso de Noé, a gente vai ver aqui que não deu mais tempo de as pessoas se salvarem. Então, eu quero trazer para vocês que a fé, quando ela nasce no coração do homem, ela agrada a Deus. Quando a fé ela nasce no nosso coração, porque a fé, você pode falar, eu tenho fé, e não ter fé verdadeiramente. A fé não é o que você fala, a fé é o que você faz, diante das impossibilidades. Porque você pode fazer muitas coisas diante do que é possível. Eu posso fazer muita coisa, por exemplo, eu ter fé que não está chovendo, porque eu estou vendo que não está chovendo. Eu ter fé que eu vou chegar na minha casa e não vai vir chuva. Por quê? Porque eu consigo imaginar pelo tempo? Não. A fé não é isso. A fé é você acreditar no improvável. Naquilo que não tem jeito, naquilo que não tem solução. Naquilo que todo mundo está dizendo que não, naquilo que todo mundo está dizendo, olha, esquece, desiste. Isso é fé, é você crer. Então, essa fé, quando ela nasce no coração do homem, essa fé, ela agrada a Deus. E a gente vê na Bíblia, no versículo aqui 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É tremendo isso. Porque a graça, ela vem antes da obediência.
Antes dele obedecer, Deus já achou graça, tá entendendo? Vem antes de obedecer. A graça de Deus sobre a nossa vida vem antes da obediência. Então Deus não achou graça em Noé porque ele obedeceu. Deus achou graça em Noé antes dele obedecer. Por quê? Porque ele era um homem que está escrito nesse mesmo lugar aqui, no versículo 9, que ele andava com Deus. Então o Senhor acha graça nele. Não é porque ele obedeceu, então não é pelo que você faz. Só de obediência. É porque você é. Eu já falei isso aqui uma outra vez, né? Que a gente não é escolhido porque a gente é perfeito. Uma outra vez, que eu sempre falo isso, que eu estou dizendo. Uma outra vez que eu ministrei aqui. A gente não é escolhido porque a gente é perfeito, porque a gente faz tudo que Deus quer. Muito pelo contrário, muitas vezes nós não fazemos tudo que Deus quer. Muitas vezes Deus faz, né? Faz assim, a gente faz as coisas, tá bom, Senhor, Ele não faz completo. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele acha graça, Ele cultiva, né, em nós essa graça, essa misericórdia, essa vontade de fazer coisas na nossa vida. Porque foi Deus que quis escolher Noé. Podia ter milhões de pessoas naquele lugar e escolheu Noé. Tem um motivo? Tem. Noé andava com Deus. Noé, a Bíblia diz aqui, ó, ele era justo e reto naquela geração. Versículo 9, né? Quem está acompanhando aí a Bíblia. Então, ele andava, ele tinha uma vida, ele cultivava o dia a dia dele de uma forma que, não está dizendo como é, só fala que ele é justo e reto, mas era uma forma que agradava a Deus. E aí eu quero te perguntar, como você tem cultivado a sua vida? Como é que tem sido o seu dia a dia? Você tem tido uma vida que agrada a Deus? Você tem tido uma vida que glorifica o nome do Senhor? Ou você tem tido uma vida que, né, Senhor, uma hora eu estou fraco, uma hora eu estou forte, uma hora eu creio, outra hora eu não creio, uma hora eu obedeço, uma hora eu não obedeço. Olha, eu aprendo, eu sempre falo isso, eu vou repetir aqui, falei isso no programa essa semana, eu acredito muito que Deus, Ele tem uma história para cada um de nós. Então, e o Senhor, Ele gosta dessa jornada, dessa história que Ele tem com a gente. Então, qual tem sido a sua história? O que é história? É o dia a dia. Como tem sido o seu dia a dia? Você acorda, você agradece pelas bênçãos do Senhor? Você agradece porque você está respirando? Ou você já começa o seu dia agitado? Tal. Tudo bem, começou o seu dia agitado. Mas tem algum momento que você para e fala, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva, obrigado pelo tempo, obrigado pelo meu alimento, pela minha família, seja o que for. Como que tem sido sua vida? Noé era uma pessoa que andava com Deus. Ele tinha uma fé, ele tinha uma intimidade, porque o Senhor deu testemunho dele. Não foi os homens. Não tem homem falando de Noé aqui. Tem Deus falando dele. E que bom quando Deus fala de nós, né? Que bom quando Deus fala de nós, porque nós somos tão falhos, tão imperfeitos, tão cheios de limitação, mas que bom quando Deus fala de nós. Então Deus falou sobre Noé, né? Noé ele andava com Deus, Noé era diferenciado no meio daquela geração. E é isso que a gente tem que ser, gente. Nós precisamos, eu sei que... mas todo mundo está fazendo da mesma forma, por que eu tenho que ser diferente? Porque você foi chamado para ser diferente. Aleluia. Eu fui chamado para ser diferente. E a gente não é mais criança, a gente sabe o que tem que ser feito. Criança fica naquela, né? Mas não sei o quê. A gente não, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe que tem que servir, tem que obedecer, tem que andar na linha, tem que fazer o que é certo, tem que crer contra a esperança. Nós sabemos. A gente está cansado de saber. A gente não é mais menino, né? Infantil. Então, a gente não precisa ser muito capacitado para Deus nos escolher. Você só precisa ser uma pessoa de fé. Uma pessoa que ama verdadeiramente. Porque eu podia te dar uma lista aqui agora, que está vindo na minha mente. Eu podia te dar uma lista de pessoas na Bíblia que eram muito improváveis, mas Deus se escolheu. Olha só, vou falar uns aqui, Deus só me lembrou. Davi estava no pasto. Estava sozinho lá, fazendo o que ele tinha que fazer. Deus estava lá com ele, Deus estava vendo lá. Quem escolheu foi Deus. Jó. Pastor, Jó? Jó. Se você ler o livro de Jó, Deus dá testemunho de Jó. Deus falou lá com Satanás, você observou meu servo Jó, que você está andando na terra, você viu meu servo? Como ele é fiel, temente, se dizia do mal? Deus deu testemunho de Jó, então Deus dá testemunho de mim, de você. E que testemunho será que o Senhor tem feito sobre nós, né? Qual será que tem sido a visão de Deus sobre a nossa vida? Como que Deus tem visto você? Eu quero que você reflita, gente, porque a palavra ela nos fortalece, ela nos cura, ela nos transforma, mas ela também nos liberta, ela também nos faz voltar a ter mais sede, a ter mais fome pela presença de Deus. A palavra ela nos direciona, então eu quero que você
antes de Deus entregar uma missão para Noé, ele fala para Noé, olha, a terra está destruída. Eu vou acabar com tudo. Destruindo assim, né? A maldade, multiplicando na terra, os pensamentos são maus. Aqui no versículo 5 está escrito isso que a gente leu. Então Deus, antes de falar para Noé da missão, ele fala tudo o que está acontecendo. Às vezes Deus começa a falar, revelar coisas para a gente, e não fala o que tem que a gente fazer, né? Mas Deus começa a falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Você está orando e Deus está te revelando. E aí de repente ele fala, eu vou te levantar. É tremendo, amados. Tem uma missão para você. Alguém já viveu isso na vida? De estar orando e Deus começar a mostrar algumas coisas ao seu redor, às vezes no meio da sua parentela, às vezes na igreja, ou às vezes no trabalho, e Deus começar a mostrar, e só mostrar, e você fala, por que você está me mostrando isso? Aí daqui a pouco o Senhor fala, eu vou te levantar para isso. Ou seja, Deus te mostra, te revela, e Ele te entrega uma missão. Por que Ele entrega a missão para mim, para você? Por que Ele entrega para outro? Porque Ele achou graça diante dos olhos dele na nossa vida. Aleluia! Por que Noé foi escolhido? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. É por isso. Somente por isso. Não é porque a gente é mais capacitado, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente está na frente, não é porque a gente é isso, aquilo, não. É porque o Senhor achou graça. E é interessante que a vida de Noé testificava do que ele vivia, porque você vai ver que não foi difícil para ele obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque ele já andava com Deus. Talvez se Deus entregasse essa missão para uma pessoa que não conhecesse, ou que fosse frio na fé, Deus não ia fazer isso. Mas se ele entregasse, essa pessoa não ia saber nem por onde começar. Então eu quero declarar sobre a sua vida que quando Deus te entrega algo para fazer, é porque Ele sabe o que você vai conseguir. Ele sabe o que você é capaz. Ele já conhece a trajetória que você tem com Ele, dia a dia. Ele sabe da sua jornada, Ele sabe da sua fidelidade, ainda que tenha limitações. Ele sabe da sua fé, Ele sabe da sua segurança. Com Ele, Ele sabe o que você vai fazer, vai cumprir, vai obedecer. Então não é sobre, sabe? O Senhor vai me entregar uma missão porque eu sou o mais capacitado daqui. Não, às vezes Deus entrega para o menos capacitado, mas é o que tem mais fé. Às vezes é o menos capacitado, mas é o que tem mais fé. Se tem fé, vai obedecer. Porque se a gente crê, nós veremos, né? A glória de Deus diz lá em João, lembra? João 11, quando fala de Lázaro, ele fala, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então não é para os capacitados, é para quem crê. Para quem crê, para quem vai obedecer, para quem quer fazer a vontade de Deus. Então, Noé, a palavra diz aqui, né, no meio da multidão corrompida, Deus acha Noé. E eu quero que você fique muito com isso na sua cabeça aqui no início, depois a gente vai falar mais sobre. Mas eu queria muito que você entendesse isso, que Deus, Ele entrega uma missão para alguém que não é capacitado para isso, porque Noé até então não tinha construído. Uma arca era uma coisa nova. Chuva não tinha caído. Tudo era novo. Mas o Senhor não estava preocupado se Noé ia saber fazer, porque Deus que vai ensinar a fazer. Deus estava preocupado se Noé ia ter a fidelidade para ele até o fim. Por isso que a Bíblia diz que se a gente perseverar até o fim, nós vamos ser salvos. Se a gente perseverar até o fim, as coisas vão funcionar. Porque Deus não está preocupado se você sabe, se você tem conhecimento, se você estudou, se você... Tudo isso é importante, mas isso não faz um servo de Deus. Isso não faz uma pessoa que vai ter uma missão. O que faz alguém que vai ter uma missão, eu quero que você ouça isso de novo, é a fidelidade, a fé, a confiança no Deus que você serve. Porque aí quando Ele te entrega a missão, você vai olhar para Ele e falar, Senhor, eu só tenho isso aqui nas minhas mãos, eu nem sei mexer com isso. E o Senhor vai falar, vai nessa força que eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. Como foi com Gideão, como foi com Josué, como eu disse, eu podia trazer uma lista, não é o caso, mas eu podia trazer uma lista de pessoas que eles não tinham noção. Imagina Josué entrar numa terra ali, né? Vocês imaginam, lembra daquela história? Moisés morreu e agora você vai entrar. Como que eu vou entrar, Jesus? Como é que eu vou entrar? Esse povo, quem governava, quem cuidava, quem fazia tudo era Moisés. Agora como é que eu vou fazer? Então, você está entendendo que não é, o desafio é para todo mundo, não é só para a gente? Eles tiveram desafios também. Só que eles aceitaram. Eles aceitaram cumprir o chamado. E você tem que aceitar cumprir aquilo que Deus te entrega nas suas mãos. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus, no capítulo 11, eu anotei aqui, versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos
que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca. Você está entendendo? Noé, pela fé, lá em Hebreus, na galeria, só tem um homem de fé naquele lugar lá. Está escrito, pela fé Noé é divinamente instruído, ou seja, Deus deu instrução. Por isso que eu quis ler com vocês ali o versículo 14. Faz para ti uma arca de gofe, fará compartimento, betumará. Para você ver que Deus deu essa. Se a gente ler, ainda tem mais instrução. Deus deu instrução, onde vai botar a janela, quantos andares ia ser, de que ia ser feito. Deus não deixa você à toa, assim, tipo, se vira. O Senhor vai te mostrar o que fazer sempre. Então aí fala a Bíblia aqui, né? E sendo temente a Deus, construiu a arca, preparou uma arca. Aleluia. Então ele, irmão, Deus falou algo para ele que nunca tinha sido visto, como eu disse, uma arca e a chuva. Ainda não tinha caído chuva na terra. E Noé acreditou sem ver. Isso é fé. Eu nunca vi uma arca, mas eu vou construir uma, não sei nem como é. Eu nunca vi chuva, mas vai cair um dilúvio, não sei nem como vai ser. Mas eu creio. Tá entendendo? O que Deus quer falar com a gente hoje? Sim, Jesus. Eu não sei como vai ser, eu nunca vi isso, mas eu creio. Aleluia. Talvez tenha coisas que o Senhor vai entregar na sua mão que você não sabe, você nunca viu, você não tem dimensão. Mas se você crer, você vai viver aquilo. Eu já falei isso aqui, provavelmente alguma vez, porque eu sempre falo isso. Eu vivo algumas coisas. Eu tenho muitas promessas de Deus no meu coração que não foram cumpridas ainda. Eu creio que vai cumprir, em nome de Jesus. Mas tem muita coisa que eu vivo hoje que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Então eu creio muito nisso. Às vezes Deus fala para você que vai fazer uma coisa e você fala, nossa, mas eu nunca nem vi isso, nunca nem fui nisso. Sabe como é? Mas o Senhor falou, meu irmão, Ele garante, Ele é fiel. Ele é tremendo, a gente tem que crer. A pastora falou, né? De escrever livro. Eu comecei a escrever, eu já estou no 4º livro, passa super rápido. E a gente vai fazendo e Deus vai capacitando, está entendendo? Coisas que era um sonho, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? Era meio que um sonho improvável. Mas o Senhor torna nossos sonhos realidade. Ele faz. E é para a glória dele, porque são coisas que glorificam o Senhor. Aleluia. São mensagens que glorificam a Deus. Você está entendendo? Então Deus, Ele vai falar com você coisas que você não viu e não viveu. E você só precisa, eu creio que essa palavra é profética nesse sentido, nessa parte. Sabe que Ele vai falar coisas que você não tem noção ainda, mas Ele vai te capacitar para isso. Então você precisa acreditar. É improvável, mas a fé. É o firmamento das coisas que a gente não viu. Você não viu ainda, mas você crê. Fé não é você esperar para entender. Eu vou esperar entender para depois eu obedecer. Não, fé é você fazer antes de você entender. Fé é você ouvir de Deus e falar, Deus, eu vou fazer e depois o Senhor me explica. Pensa aí, amados. Jesus, depois o Senhor me explica, mas eu estou indo. Faz isso, vai em tal lugar. Senhor, eu estou indo no caminho, você me explica, Senhor. Porque Abraão fez isso. Está entendendo que a Bíblia respalda tudo? Abraão, você vai sair da sua terra para a terra que eu vou te mostrar. Tipo assim, Senhor, eu vou te obedecer e no caminho o Senhor me explica. Não está escrito isso, mas ele fez isso. Ele saiu e no caminho Deus foi explicando. Foi explicando no sentido de foi revelando, foi dando direção. Porque eu sempre falo isso, em qualquer lugar que eu ministro, eu gosto de falar isso para as pessoas, que eu creio que Deus nunca fala para a gente tudo que Ele tem na nossa vida de primeiro. Ele sempre vai falando na medida que a gente aguenta ouvir. Porque se o Senhor falasse, por exemplo, para Esther, que ela ia ter que jejuar, porque senão o povo dela ia ser destruído, ela ia ter que ir diante do rei, arriscar a vida dela, porque ele podia ter matado ela, né? Se ele não tivesse estendido o cetro para ela. Porque naquela época, se alguém entrasse na presença de Deus sem ser convidado, o rei podia mandar matar a pessoa. Então, se talvez Deus falasse com ela, estou dando um exemplo, podia falar de outros, José e tantos outros, mas me veio Esther. Se Deus fala para Esther, você vai, no meio do seu caminho, dessa trajetória, você vai ser rainha, vai ser amada, mas no meio do caminho, você vai ter que ir diante do rei, sem ser convidada, correr risco de vida para salvar o seu povo. Ele vai falar, deixa aqui quietinho. Não vai, gente, ninguém quer.
Mas a fé é o quê? A fé é você não esperar para entender o que Deus vai fazer. Glória a Deus. A fé é Ele dar direção e você falar assim, eu estou indo. Senhor, eu não sei como vai ser, não sei quem o Senhor vai levantar, não sei quanto tempo vai levar, porque a arca levou mais de 100 anos para ser construída. Você imagina, gente? Às vezes nós estamos fazendo coisas assim há um ano, não estamos aguentando mais. Você imagina Noé ali, uma vida. Porque naquela época o povo vivia mais, né, que hoje. Imagina uma vida construindo, e era uma vida de zombaria, uma vida de escárnio, as pessoas passavam, falavam um monte de coisa para ele. Talvez até ele olhasse, às vezes desanimasse, mas não fala isso na Bíblia, mas eu tenho certeza que em algum momento ele ficou meio desanimado, cansado, porque nós somos iguais. Né? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, então Noé também era. Então eu creio muito que teve um momento que ele falava, meu Deus, mas vamos, deixa eu botar mais um prego aqui, deixa eu fazer mais um, né? Deixa eu juntar mais E ele foi fazendo, irmãos. Porque ele cria no que Deus tinha falado para ele. Mas é fácil? Não é. Por quê? Era um projeto longo, um projeto cansativo, um projeto que fugia da lógica do homem. Tem coisas que o Senhor promete para a nossa vida e elas são para amanhã. Mas tem coisas que elas demoram alguns anos para acontecer. Quando demora alguns anos para acontecer, se torna isso tudo um pouco cansativo, longo, meio fora da lógica. E nós falamos, por que a gente tem que passar por isso? Porque a gente precisa crer no que Deus falou. É só por isso. Crer naquilo que Deus falou. Aleluia. A fé, ela faz, irmãos, a gente começar o que só vai fazer sentido depois. O Senhor está falando de fé conosco hoje. A fé vai fazer você começar uma coisa que no meio do caminho você vai se cansar. E que realmente só vai fazer sentido depois de muito tempo. Porque você fala assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena obedecer, valeu a pena continuar, valeu a pena perseverar, valeu a pena. É isso, a fé é isso, gente. Então, eu quero que você entenda, né? Deus vai te dar instruções, Deus vai te mostrar o que fazer, Deus vai falar com você, mas é na trajetória. Não é antes. Não é agora, no primeiro momento, né? Às vezes não vai fazer sentido. Porque o que Deus falou para Noé, está escrito aqui, ó. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. A terra está cheia de violência e eu vou desfazer com a terra. Versículo 13 do capítulo 6. Está escrito aqui. E aí o Senhor fala para ele, faz a arca. Então, sabe... Faz a arca, eu vou te mostrar, e aí no versículo 14, 15, 16, ele dá instruções de como vai ser aquela arca. Mas aqui é o que está escrito dessa parte. Mas com certeza, nesses 100 e tantos anos ali que Noé construiu a arca, Deus falou mais com ele, Deus foi dando mais instrução, Deus foi dando mais ferramentas, Deus foi capacitando ele, foi fortalecendo ele, né? Foi ajudando ele mais e mais. Você crê nisso? Amém. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que o Senhor não vai te abandonar, Ele vai estar com você em toda a jornada. Deus não falou com Noé só no dia que Ele chamou Noé. Deus falou com Noé em todo o período, todo o tempo. Pastor, está escrito isso aonde? Não está escrito, mas eu sei. Porque o Senhor está conosco todo o tempo, todo dia. Aleluia. Ele pode não ter falado em voz audível, em todo o tempo, mas Ele falou de alguma forma, através de alguma situação, falou no coração, falou na mente, falou através de alguma coisa que ele viu. Por que Deus não fala assim conosco? Às vezes você está olhando ali para a paisagem, o Senhor começa a falar coisas. Você revela, eu sou assim, eu creio que você também é. Às vezes você está deitado ali na sua cama, no sofá, enfim. O Senhor começa a trazer algumas coisas, Deus está falando, são formas diferentes. Ele pode falar de forma audível, mas ele pode falar de forma de visão, ele pode falar em sonho, ele pode falar em pensamento, ele fala do jeito que ele quer, ele pode usar alguém, ele pode usar a Bíblia, usar um louvor, mas ele não deixa você sem ouvir a voz dele. Aleluia. Então eu creio que Noé, meu irmão, ele, né, desafiou ali toda aquela lógica humana, mas ele estava direcionado, instruído em todo o tempo por Deus. Você crê nisso? Amém. Mas, como eu disse, né, no início aqui da mensagem,
a chuva vir, houve muita luta. O que eu quero que você entenda até as coisas que o Senhor te falou se cumprirem, não vai ser fácil. Vão ter momentos de choro, vão ter momentos de angústia, vão ter momentos de aflição, mas vão também ter muitos momentos de glória também. Momentos que o Senhor vai te dar vitória, momentos que você vai falar, meu Deus, obrigado, eu sei que o Senhor está aqui comigo, vamos que vai dar certo. E aí você sabe que vai dar certo, mas vão ter momentos desafiadores e não pense que vai ser diferente que isso. Tem gente que se converte, vem para Jesus e acha que vai viver o país das maravilhas. Que nada vai acontecer, que vai dar tudo certo sempre. Não é assim, gente. Vão ter momentos que vão ser só maravilha, só bênção, só glória, que bom. Mas vai ter momentos, porque a gente precisa desses momentos, que vão ter os desafios. Por que eles tiveram que passar por covas, por fornalhas, por desertos, por tempestades? Por que os homens de Deus tiveram que passar por isso? Para eles crescerem, para eles se fortalecerem, para Deus glorificar o nome dele, para Deus mostrar quão poderoso ele era, para eles entenderem, eu não estou sozinho nessa batalha. Então você e eu não somos diferentes dos nomes da Bíblia. Noé ele teve que ser motivo de escárnio. A Bíblia diz no versículo 22, a gente leu aqui, assim fez Noé conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Só que ele fez tudo, tá entendendo? Nossa, viu que falou duas vezes, ó. Assim fez Noé conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Tudo. Ele não obedeceu mais ou menos ou parcialmente, Shalom. 6:22, vocês estão olhando para lá e vocês estão olhando. 6:22. Ele não obedeceu mais ou menos igual a Saul quando foi obedecer. Ele não fez do jeito que ele queria, ele fez do jeito de Deus. Outra coisa que eu quero trazer para você, não faça as coisas do seu jeito. Porque se eu fizer do meu, vai dar errado. Se você fizer do seu, vai dar errado. Mas se a gente fizer do jeito de Deus, Ele já preparou tudo. Ele prepara pessoas, Ele prepara circunstâncias, Ele prepara o tempo, Ele prepara a gente, Ele prepara tudo. Mas se a gente faz do nosso jeito, se nós fazemos as coisas do nosso jeito, no meio do caminho a gente vai precisar de ajuda. Senhor, cadê ajuda? Aí Ele vai falar, eu não falei para você que você ia ter ajuda? Quem mandou você fazer do seu jeito? Tá entendendo? Aí nós pegamos e jogamos tudo para cima de Deus, como se Deus tivesse feito promessas pra gente que Ele não fez. Então nós precisamos entender o que vem de Deus para nós, o que Ele está prometendo e o que é o nosso coração. E também o que é o inimigo. Porque o inimigo ele confunde um pouco às vezes a mente. Por isso que a gente tem que estar enraizado em Deus. Para a gente não ser confundido nem enganado. A gente vê que Noé enfrentou zombaria e crítica. Você imagina, se coloca no lugar aí de Noé, gente. Passar aquele tantos anos construindo ali a arca. Imagina a situação na cena, né? Construindo e tal. Quem constrói aí alguma coisa, sabe? E nada da chuva chegar. E no outro dia, nada da chuva chegar. Porque Deus não falou para ele quanto tempo ia ser. Deus falou o que ia fazer. Às vezes Deus não fala para você quanto tempo você vai esperar. Ele só fala que você vai ter que esperar. Aí esse tempo pode ser 1 ano, pode ser 2 semanas, pode ser 10 anos. Pode ser tanto tempo, gente. Deus não fala para Noé, olha, daqui a tantos, 100 e tantos anos eu vou trazer o dilúvio. Ele fala, não, tá tudo destruído e eu vou trazer o dilúvio. Eu quero que você construa a arca. Tá entendendo, gente? Deus não fala para você quando vai ser. O tempo está na mão de Deus. Aleluia! Mas uma coisa é importante, você não negociar o que Deus falou. Vão ter ter pessoas que vão zombar de você, vão ter pessoas que vão te criticar, vão ter pessoas que vão falar mal de você, vão ter pessoas que vão querer ver você parar, vão desanimar, porque elas são incrédulas, elas não acreditam, porque, como eu já disse, eu acho, creio que já deve ter falado aqui, que eu levo isso para a vida. Quando eu levo a vida, eu acabo falando onde eu vou. Eu creio que o que eu ouvi de Deus, a pastora não ouviu. O que ela ouviu de Deus, eu não ouvi. É para a vida dela. Então talvez eu não creia como ela creu. O que é para a vida dela, tá entendendo? O que é para a sua vida, você tem que crer do jeito que Deus falou. Às vezes o seu cônjuge não vai crer do jeito, às vezes o seu filho não vai crer do jeito que você creu, porque Deus falou com você. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso, porque às vezes as pessoas não têm nem maldade. É porque elas não creem, Deus falou com elas. Deus falou, por exemplo, comigo, Deus falou com elas. Tá entendendo? Como é que você quer que o outro acredite? Imagina, para Noé explicar para os filhos e para a esposa, olha, ele conseguiu, viu?
ele convenceu a família dele, que ele conseguiu ganhar a família dele. A família entrou junto com ele. Mas você imagina ele tentando explicar isso para a família dele? Não fala. Gente, tem coisas que a Bíblia não fala totalmente. Quanto tempo será que Noé ficou ali falando com a esposa dele? Olha, Deus falou comigo. Porque a gente vê Abraão com Sara, né? Abraão cria de um jeito e Sara cria de outro. Tanto que Sara quis dar um jeitinho na vida de Abraão. Então, por isso, você entende que, como eu disse, a Bíblia respalda tudo que a gente fala. Tudo que eu estou falando aqui, a Bíblia respalda. A fé de um não é igual à fé do outro. Mas o que a gente precisa é não negociar o que Deus falou. Aleluia. Pode falar o que quiser, pode zombar, pode me oferecer o que for, como se Noé falasse isso. Mas eu não vou negociar o que Deus falou. Você não crê, mas eu creio. Você não vai obedecer, mas eu vou. Você não vai me ajudar, mas eu vou fazer sozinho. Porque Deus está comigo. Mas eu não vou parar, não posso parar, você não pode parar. Tem algo de Deus lá na frente esperando a gente. Tem um céu esperando a gente, mas tem muitas coisas na terra que o Senhor preparou também para cada um de nós. E a gente não pode parar, a gente não pode se animar. E obedecer, meu irmão, outra coisa que eu fico pensando na arca, não precisa que ninguém veja o que você está fazendo. Ah, mas pastora, Noé todo mundo via. Eu acredito que sim. Mas se não via, se ele estava lá no deserto, num canto, porque a arca não foi construída dentro de uma cidade, né? Ela foi construída dentro de um canto, lá num lugar bem distante. Porque ele precisava de espaço. Por isso que eu digo isso, né? Precisava de espaço para ela ser construída. Nem sempre tinha um monte de gente vendo e, Noé está fazendo. Você não precisa de plateia. Você precisa fazer o que Deus mandou. Porque no tempo certo, todos vão ver quão grande é o seu Deus. Aleluia. Você não precisa, tá entendendo? Porque eu conheço pessoas, esses dias eu estava falando com meu esposo, que é muito chato, eu acho. Eu acho infantil, na verdade. Tem gente que, eu vou falar e vou explicar, tá? Porque pode soar mal o que eu vou falar aqui. Tem pessoas que parece que elas querem a vitória de Deus só para esfregar na cara do outro que iam conseguir. E, gente, não é para isso que Deus quer abençoar a gente. Mas aí eu vou explicar, né? Eu entendo que às vezes a pessoa foi muito ferida. Às vezes a pessoa foi muito humilhada. Às vezes a pessoa foi muito zombada. Então ela pensa, né? Tem pessoas que são assim. Alguém conhece gente assim ou só eu conheço? Tem pessoa que ela pensa assim, de que Deus fizer, como você, eu vou sair e eu vou mostrar para todo mundo. Tá entendendo? É a intenção errada. É pecado? Não, a glória pode mostrar, porque foi para a glória de Deus, mas não na intenção de, eu vou descontar. Tá entendendo, gente? Entenderam o que eu falei? Amém? Ficou explicado? É muito triste isso. Então, Noé não precisava de plateia para obedecer, tinha só que obedecer. E aí, no tempo de Deus, a plateia vinha. No tempo certo, as pessoas iam vir e iam ver. Porque não era para Noé, era para a glória de Deus. Aleluia. Não é que ia entrar, usufruir nesse caso aí. Tem coisas que a gente constrói que não é a gente que vai usufruir. Tem coisas que a gente ajuda que não é a gente que vai usufruir. Mas o Senhor permite a gente participar de algumas coisas. De alguns projetos. Tem projetos que são nossos, tem projetos que são dos outros. E Deus permite a gente um ajudar o outro. De alguma forma, seja em oração, seja de alguma outra forma, seja no braçal, seja financeiramente, sei lá, de um jeito. Então, tem projetos que você participa, efetivamente, vai viver eles, e tem projetos que você vai participar ajudando o outro. O importante é fazer, irmãos. Aleluia. Fazer o que Deus mandou, não o que você quer. E é interessante que o que precisa, como eu estava falando, né, não precisa plateia, precisa só da convicção, do crer, do acreditar. Você tem que ter convicção do que Deus te chamou para fazer. O terceiro livro que eu escrevi ano passado, eu escrevi 4. No terceiro ano passado, final do ano, o título do meu capítulo era A Convicção do Chamado. Era, não é, né? Que tá lá. Por quê? E aí eu falo disso. Você tem que ter convicção, certeza do que Deus te chamou para fazer, ainda que não seja ainda cumprido tudo, ainda que um monte de gente se levante, a gente tem que ter a fé, a convicção, a certeza daquele que te chamou e do que ele te chamou para fazer. Porque aí você não anda de cabeça baixa,
você anda de cabeça erguida. Porque você sabe quem te chamou. Aí quando as pessoas falam, é um louco, é um fanático, é um inconsequente, porque só quer saber de estar na igreja. Você levanta a sua cabeça e fala, eu sei quem me chamou. Eu não preciso ficar parando para ouvir essas coisas. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Eu não sei o que você está passando, não sei como está a vida de cada um. Eu só sei que o Senhor quer falar conosco sobre fé nessa noite. E obedecer a Deus muitas vezes vai parecer loucura. A palavra diz, em Coríntios fala, que a palavra de Deus, que a cruz é loucura, a mensagem da cruz, para os que perecem. Então tudo que a gente faz relacionado a Deus, às vezes vai parecer loucura para as pessoas. Que nada, fazer isso. Construir uma arca. Que nada. Que loucura é essa? Tem gente que nem vai cair chuva onde? Você viu chuva quando você viu chuva na sua vida? E aí as pessoas vão falando, vão zombando, vão criticando, vão imaginando coisas. Aí você pensa o quê? Eu sei quem me chamou, eu sei o que ele mandou fazer. Isso que você precisa guardar. Se você não gravar nada dessa mensagem hoje, grava isso. Eu sei quem me chamou e o que ele pediu para eu fazer. Aleluia. Porque o cerne é isso, né? É isso. É loucura hoje, mas foi a salvação da família dele amanhã. Tá entendendo? Você não sabe o propósito de Deus para amanhã. Hoje é loucura. Hoje é zombaria. Mas outro dia, quando acabou a construção, foi a salvação para Noé e toda a sua casa. Foi o que guardou ele, foi o que livrou ele. Então, deixa falarem. Deixa se levantarem. Quanto a você, faz o que Deus falou, faz o que Deus mandou. A sua fé vai salvar a sua casa. Eu também creio. Tem gente da minha família que não está na presença de Deus ainda. Mas eu creio que a minha fé vai salvar a minha casa. Aleluia. Porque a fé, não que você vai arrastar ninguém, mas a sua fé, você orando, apresentando diante do Senhor, eu e minha casa, Senhor, eu e minha casa. E eu não quero só, Senhor, eu e minha casa, eu, marido e os filhos. Eu quero eu, meu marido, meus filhos, meus pais, eu quero tios, entendeu? Você abrange a sua parentela. Eu creio que a fé vai salvar a sua casa. A sua fé. A pastora hoje está falando isso. A fé de Noé, porque foi ele que teve fé. Não fala nada dos filhos, não fala nada da esposa, só fala que eles entraram na arca. Mas não fala nada do durante. Claro que a gente crê que os filhos ajudaram ele a construir, a gente crê que a mulher estava do lado dele, a gente acredita, mas não está escrito. Não está escrito. Quem sabe no último momento ele fala, pai, eu vou também. A gente não sabe, mas eu sei que no final ele salvou ele e a casa dele. Ele conseguiu colocar toda a família dele dentro da arca. E é interessante isso, meu irmão, que o propósito da obediência de Noé era muito maior do que ele mesmo. Está entendendo? Era maior do que Noé, meu irmão. Envolvia a salvação da sua casa. O que Deus está mandando você fazer, tem mandado você fazer, é muito maior que você. Envolve outras pessoas. Envolve a sua família, estou tudo arrepiado. Envolve pessoas que você ora, envolve pessoas que você chora, envolve pessoas que você apresenta aos pés do Senhor. Então faça, porque se eles não fazem, você vai ser aquela pessoa que vai estar sendo a coluna na sua casa. A gente tem que ser coluna, coluna é difícil, irmão, eu falo, eu fico imaginando, né? Meu Deus, uma coluna é um negócio que pesa. Porque às vezes é uma colunazinha que na igreja lá que a gente tinha lá, tinha uma coluna aqui no meio, né, pastor? Eu sei que tinha o resto, né? Mas essa do meio, eu falava, gente, essa coluna aqui, se essa coluna sair daqui, o negócio cai todo. Não entendo de construção, mas a coluna pesa. A coluna, ela aguenta. Mas a coluna sustenta, você está entendendo? A coluna salva, a coluna guarda, a coluna. Você tem que ser coluna no seu lar. Talvez você queira que todos façam como você, mas não vão fazer, pelo menos por enquanto. Agora você e Deus. Agora você e Deus. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que perseverar, você tem que se animar, você tem que se fortalecer, você tem que ouvir a palavra, você tem que se encher da presença. Oh, glória! Você tem que obedecer, você tem que caminhar, você tem que levar os seus olhos para os montes. É do Senhor que vem o seu socorro. Aleluia. Na caminhada eles vão vir.
Vendo vocês porque o pessoal de Noé veio, irmão. A fé não salvou só Noé. Os filhos dele podiam ter ficado, mas eles não ficaram, irmãos. Todos que estavam com ele ali. Ele tinha filhos, esposa dos filhos. A mulher dele entrou todo mundo. Não é sobre você. Eu quero hoje eu vim aqui declarar, não é sobre você. Vai entrar todo mundo. Se você perseverar, existe uma condicional. Vai entrar todo mundo se você não desistir. Vai entrar todo mundo se você fizer o que Deus está mandando, não o que você quer. Vai entrar todo mundo se você ouvir o que o Senhor está falando com você. Vai entrar todo mundo. Entrar onde, pastor? Entrar na salvação. Aleluia! Entrar na arca. A arca que salva, a arca que guarda. A arca que Deus se prepara. A arca, irmãos, que te separa da destruição do mundo. A arca. Você vai ser guardado, você está guardado. Sua fé, sua obediência. Não fique, sabe, eu sei que não é fácil, porque eu também tenho parente, irmão. Quem tem parente, eu tenho parente que não serve a Deus. É uma luta. Principalmente quando você tem que lidar com eles. E parente próximo, viu? E aí, mas o que eu vou fazer? Eu vou desistir deles? Eu vou ser mais miserável no mundo se eu fizer isso. A gente não pode desistir dos nossos. Não está escrito, tá, amados, isso. Mas todo mundo passa por isso. Eu tenho certeza que Noé passou. Não está escrito da luta, né? Mas eu tenho certeza que às vezes ele teve algumas perrengues ali com os filhos dele. Se não teve com os filhos, teve com as noras. Você acha que todo mundo tinha fé igualzinho de Noé? Irmão, nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi. Abraão e Sara, cada um tinha uma fé. Rebeca e Isaac, cada um tinha uma fé. Jacó, aquele tanto de mulher, cada um tinha uma fé. Os filhos, cada um tinha uma fé. A fé, a maneira de servir não é igual. Mas alguém tem que ser coluna. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que acreditar. Alguém tem que ser, como está escrito aqui, ó, achado justo e reto na sua geração. Glória a Deus, aleluia. Porque se a gente está aqui é para nós. A gente precisa, amados. É fácil? Não é fácil. É uma luta. Na minha família, eu sou a primeira pessoa evangélica. Porque tem cristãos católicos, mas cristã evangélica eu fui a primeira. De toda a minha família, os meus pais, os meus avós, tios, primos, primas. Mas já veio uma turma. Aleluia. Já veio, amados. Quando eu me converti, logo depois, apesar do meu marido ter já ter a noção né, da palavra e tudo mais, quando foi para se firmar, eu firmei primeiro, depois ele se firmou logo imediato, porque ele já tinha base. Eu não nasci no berço, ele também não nasceu, mas tinha muito mais raiz de berço evangélico do que eu, que não tinha nenhuma referência. Então foi ele, já veio meus filhos, que já estão na presença, e aí já veio minha mãe, e aí já veio uma tia com a sua família inteira. Glória a Deus. Então eu creio, sabe, eu creio que tem que ser um sacrifício. Não é fácil. Você chega na casa de parente, ou no trabalho, ou seja onde for, é uma zombaria. Zombaria se você for fiel. Se você for igual a eles, você não vai passar por nada. Mas se você é fiel, eu passei muito perrengue, gente, quando eu me converti. Passei muito perrengue, porque eu não queria servir de qualquer jeito. E as pessoas não entendiam, minha família não entendia. E eu falei, eu vou parar de vir aqui. Se vocês não entenderem. Aí eles meio que ficavam, né? E aí eu fui ficando firme, mas era difícil, eu ouvia um monte de coisa, eu ouço até hoje, mas antes era pior, porque eu era mais nova na fé. Você tá mais assim, né? Poxa, meu Deus, por que eles não entendem? De abrir a cabeça e colocar ali a Bíblia dentro, sabe? Depois a gente vai tendo sabedoria. E meu irmão, a sua obediência hoje vai livrar toda a sua família amanhã. Aleluia. Então obedeça, seja fiel. Quando a gente obedece, né, a Deus, mesmo sem a gente entender, eu quero que você grave muito isso. Mesmo sem entender tudo, você já entende alguma coisa, às vezes sem entender todos os propósitos
por que ele está fazendo isso, por que ele está querendo dessa forma. Quando você obedece mesmo sem estar vendo, como eu disse, tem coisas que Deus vai mandar você fazer que são novas para você mesmo. Você está plantando salvação para sua casa, livramento futuro para eles e para você. Foi um livramento aquela arca, né? Foi um livramento. Então, quando você estiver passando, porque eu sei que tem momentos que a gente fica, né? Meu Deus, por que eu estou vivendo tudo isso? Quando você estiver nesse momento, você lembra de Noé? Nessa situação da arca. Pensa nele, pensa no que ele passou. Tenta se colocar no lugar daquele homem. Tenta se colocar no lugar, né, dele com a casa e fora da casa, porque ele tinha resistência de todos os lados. Apesar de a casa dele, a família dele estar com ele, estar do lado dele, havia resistência, gente. Sempre vai haver resistência. Sempre vai haver resistência. Você está evitando livramento, né? Você está evitando, destruição futura. Você está gerando livramento para a vida deles. Eu creio assim, a gente tem que crer assim, né? Porque existe uma recompensa. E isso aí é sensacional, irmão. Aqui diz a Bíblia, né? Louvado seja Deus. Esse capítulo 7 é a recompensa de Noé. Depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa, louvado seja Deus, na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Porque passados 7 dias farei chover sobre a terra. No capítulo 7, tá? Versículo 4 agora. 40 dias e 40 noites, que eu desfarei sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenava. Lembra que eu falei? Foi 2 vezes falando isso, que fez tudo. Lá no 6:22 e aqui no 7:5, ele fez o que Deus mandou. E aí teve a recompensa. Agora entra você e a sua casa nessa arca. Porque daqui a 7 dias vai começar a chover. Então Deus ainda deixou ele entrar e ficar lá dentro ainda. Antes da chuva vir. Não foi desesperador, sabe? Corre que tá vindo a chuva, não. Foi tudo com calma. Foi tudo de paz. Deus vai fazer tudo com paz na sua casa. Aleluia. Deus vai fazer debaixo de paz, debaixo de a estratégia dele. E aí quando as coisas começam a acontecer lá fora, vocês já estão guardados dentro. Aleluia. Então Noé entrou na situação e saiu dela com vitória. Tá entendendo, gente? Entrar em situações de Deus, entrar em propósito de Deus não é fácil. Senhor, tem horas que Deus fala umas coisas e eu falo, mas Jesus, como é que vai ser isso? Porque aí eu começo a dar meus questionamentos para Deus, né? Mas Senhor, porque tal pessoa não vai querer viver isso? Entendeu? E aí o Senhor fala assim, fica quietinho, só faz. Como se fosse assim, né? Se fosse para explicar bem o que Deus faz, é tipo assim, só escuta, só ouve, não questiona, só faz. Faz do jeito que eu estou mandando que vai dar certo. E ali, meu irmão, quando Deus fala aqui no capítulo 7, versículo 1, para ele entrar, ele teve o que? Um vislumbre, né? Assim, uma noção de um novo momento, um novo recomeço, em um novo lugar, talvez. Em outras palavras, eu creio, ele teve esperança, ele teve alegria, ele teve sossego, ele descansou, sabe? Porque imagina quantos anos ali, aquela labuta, né? Trabalhando, igual a gente, irmão. Deus está falando e a gente está fazendo, está trabalhando, está caminhando, está... E uma hora vem a hora da recompensa de todo esse trabalho. Porque há recompensa para o seu trabalho, diz a palavra do Senhor. Há recompensa para nós. Não é só luta, vai ter também recompensa. Só que a gente precisa passar, tem que passar primeiro. E, então, às vezes, obedecer parece que você vai ter uma coisa demorada. Sabe? Mas, poxa, eu vou ter que obedecer hoje para daqui a não sei quantos anos, eu não sei nem quando que eu vou ver isso. Irmão, pode ser amanhã. Porque às vezes também a Bíblia diz o quê? Que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente aguenta. Quando ele vê que você não aguenta, e ele sabe que você não aguenta, ele faz antes. Ele faz antes, ele não demora tanto. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Pastor, quando vai ser? Eu não sei. Demora às vezes e às vezes não demora, às vezes é rápido. Depende da vida da pessoa com Deus ali, da estrutura dela. Porque o Senhor faz com cada um como a pessoa aguenta.
Noé passa mais, paciência, né? A gente acaba passando ali uns perrengues, mas amém. Em tudo Deus está conosco, né? Mas não desista no meio dessa construção. Eu já estou caminhando no fim aqui. No meio dessa construção que você está fazendo, esse dia a dia que é cansativo, sabe, em direção àquilo que Deus falou, não desanima, não desista, continua crendo, continua obedecendo, continua fazendo, continua caminhando, continua, sabe, aqui ó, se você for ler, é que eu não li todos os versículos para a gente ler só os principais, mas Noé ele não via nem sinal de chuva quando ele estava construindo. Tem horas que você não vê nem sinal do que Deus falou. Não vê, amados, não vê. E o próprio Deus permite isso. Aí a gente fala o quê? Jesus, eu não vou aguentar. Aí ele fala, só faz. Aleluia. Só faz. O que há de vir virá e não pagará, meu irmão. Só faz. E aí Noé entrou na arca, no capítulo 7, por causa da fé, por causa da obediência. Então, a fé, irmão, é você obedecer a Deus mesmo quando tudo está ao contrário. Quando tudo diz que não. Quando eu não podia gerar filhos. E Deus falava, você vai gerar? Imagina, pensa aí. Eu nunca gerei. O médico disse, você não vai gerar. Mas Deus falou, vai. Igual aqui, ó, estou ouvindo uma palavra, eu ouvi uma palavra assim. Na igreja, eu ouvia na igreja. E eu guardava a palavra da igreja ali, de alguém que ministrou sobre a minha vida o que Deus mandou. Era isso que eu guardava, só tinha isso, gente. O médico dizia o contrário, os meus exames diziam o contrário, mas Deus falava, vai acontecer. E aí, quando? Mas Deus falava, vai acontecer, mas você persevera, você continua, você me adora, você não sei o quê. E eu ia adorando, mas era difícil, tinha dias que eu chorava. Tinha dias que não era fácil, tinha dias que era fluía super, sabe? Era um mês lá maravilhoso, aí eu ia lá fazer o exame e teste, né? Eu achava que não estava grávida às vezes, ficava sempre achando, né? Até que um dia Deus falou, não faz mais. O exame lá, aqueles exames de farmácia, exame de sangue para ver se estava grávida. Até que um dia Deus falou, não faz mais. Porque eu não precisava acreditar nele. Eu ficava na agonia, ansiedade. Eu quero, e foram 8 anos. Eu esperei 8 anos para gerar um filho. E o primeiro que eu gerei, eu perdi. Então, irmãos, ninguém explica Deus. Mas uma coisa é certa, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Hoje eu tenho lá Esther e a Ruth para a glória de Deus. Glória a Deus. E é o que Ele quis dar. E elas são maravilhosas, graças a Deus, está lá. Então, tá entendendo? Do jeito que Ele quer, quando Ele quer, quantos que Ele quer, do tempo que Ele quer. Você só precisa obedecer. Você só precisa perseverar. Você só precisa não desistir. Mesmo que tudo pareça contrário. E eu vou voltar a dizer isso, né? Porque às vezes vai ser contrário ao que o Senhor está dizendo. Ele fala, planta e está tudo seco. Lembra de Jeremias, amados? A Babilônia levou todo mundo embora, destruiu tudo lá. E ele falou para Jeremias que ainda ia plantar, ainda ia viver, ainda ia... Ou seja, que loucura. É contra a esperança. Compra esse terreno aí, Jeremias. Se não me falha a minha memória, de Jeremias no capítulo 32. Fala para ele lá comprar um terreno, tal, que aqui ainda vai plantar. Estava tudo destruído, queimado. A Babilônia tinha levado tudo embora, as pessoas, só tinha ficado pessoas bem humildes ali. Mas Deus falou para Jeremias, aqui ainda vai dar. Aqui ainda vai frutificar, que... Ou seja, é contra a esperança. Amém, gente? Posso ouvir um amém aí? Amém? É isso. E aí, resumindo, para encerrar, a sua obediência de hoje vai ser o livramento da sua família amanhã. Aleluia! A Bíblia diz aqui, irmãos, já para terminar, na Bíblia ainda, né? Na palavra, aqui, ó, no versículo, quando teve o dilúvio, no capítulo 7, versículo 22, diz, tudo que tinha fôlego de espírito de vida nos seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Capítulo 7, versículo 22. Calma, né? E as águas prevaleceram, versículo 24. Sobre a terra 150 dias. 5 meses.
Imagina, morreu tudo, gente. Só não morreu que podia voar, talvez. Né? Que aí ele podia voar, pousar lá em cima da arca. Não está escrito isso, mas talvez se sobrou alguma coisa foi isso. Foi um pássaro, alguma coisa assim. Mas tudo que está escrito aqui no seco, ó, ele é bem específico a Bíblia. Ó. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Então, tudo que pisava no chão, morreu. Mas, capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as reis que com ele estavam na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Está entendendo, amados? Deus tem o tempo de trazer a parte de você construir, Deus tem o tempo de fazer você ficar guardado, Deus tem o tempo de falar, vamos voltar a trabalhar, Deus tem o tempo de tudo na sua vida. A gente só precisa acreditar, confiar, não desistir, porque Ele sabe todas as coisas. Aleluia. E aí a Bíblia, E aí o Senhor, no capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Capítulo 9, versículo 1. Está entendendo? Foi tudo como Deus falou. Aleluia. Todo mundo, e eu creio, amados, viu? Eu creio mesmo que as pessoas estavam gritando. Eu fico imaginando. Alguém já assistiu o filme do Dilúvio? Da Arca de Noé, alguma coisa assim? É terrível. Eu fico pensando, gente, o desespero daquelas pessoas. Abre a porta, não sei o quê. E uma chave muito interessante dessa palavra que eu sempre guardei no meu coração é que quando Deus fechou a porta da arca, Ele fechou, não foi Noé. A Bíblia diz, eu não anotei aqui o versículo, mas Deus fechou a arca por fora. Então não foi Noé, porque talvez Noé, né, a gente é muito inclinado, né? Porque a gente na hora amolece ali, mas Deus não. Não é que Deus não amolece, né? Deus é melhor que a gente, 1000 vezes. Não tem comparação, né, gente? Mas Ele sabe o futuro. Ele sabe que não adianta amolecer, que não vai dar certo. Então, se fosse Noé que fechasse a arca, ele ia fazer o quê? Vou abrir. E talvez as pessoas que entrassem não iam contaminar a família dele. Ia causar um alvoroço ali. Está entendendo? Deus está trazendo aqui uma coisa no meu coração agora. Que às vezes, meu irmão, você está permitindo coisas entrarem na sua casa que vão contaminar o seu lar, vão contaminar a sua casa, vão contaminar o seu propósito. Deixa Deus fazer do jeito dele. Se o Senhor fechou algumas portas para você, deixa as portas fechadas. Às vezes a gente quer reabrir portas que elas já foram fechadas. Todo mundo, meu irmão, um dia na vida faz isso, ou quer fazer. Pessoas que já saíram da sua vida, situações que já mudaram, lugares que você já não pisa. Às vezes a gente quer reabrir essas portas. E isso o Senhor está trazendo para agora, para a nossa vida. Cuidado para você não reabrir portas que podem destruir e contaminar aquilo que Deus está fazendo tão puro dentro da sua casa, do seu lar, dentro dos seus. O Senhor quer trazer salvação, mas às vezes nós queremos ser melhores que Deus. E aí a gente vai dar acesso a quem o Senhor já mandou você tirar da sua vida. Não dê acesso para quem vai destruir suas coisas, seu lar, a mente das pessoas que não são tão fortes como você. Porque talvez por causa de Noé não tivesse problema, Noé estava acostumado a ouvir zombaria há 100 e tantos anos ali. Mas quem sabe o resto da família não? Quem sabe? Ninguém sabe, né? A gente só vai saber lá na eternidade. Quem sabe, né, se ele abrisse a porta, primeiro que não tinha jeito, mas quem sabe se ele abrisse a porta da arca, o que ia acontecer? As pessoas iam destruir tudo que Deus fez. Porque Deus fez uma arca para caberem eles e os animais, não para aquele tanto de gente. Então Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Aleluia. Deus sabe da maneira que Ele está fazendo. Não tem nada errado no plano de Deus. Está tudo certo. Está tudo no tempo certo. Você só precisa confiar e esperar aquilo que o Senhor quer fazer. Amém. Amém? Essa é a mensagem. Glória a Deus. Deixa você ficar de pé para a gente orar. Que o Senhor